Buenos dias, pessoas. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante quando a gente for falar espanhol, que é o caso do uso do muy e mucho. Os dois significam muito, mas como é que eu uso muy e como é que eu uso mucho? Queria que vocês colocassem na página 51 para a gente dar uma olhadinha, né? E vamos lá. Para diferenciar isso, a gente tem que entender que muy e mucho representam a mesma coisa. Porém, a funcionalidade do muy e do mucho é diferente. O muy é utilizado geralmente diante de adjetivos ou advérbios. Ou seja, quando a gente quer falar algum advérbio ou algum adjetivo, a gente coloca o muy, a gente utiliza o muy. Então, muy bello, muy hermoso, muy delgado, muy gordo, muy listo, muy pronto, e aí sucessivamente. Tem exemplos aqui também que o texto traz. Estou muy contento, ou seja, eu estou muito contente, ou estou muy bien, bem, advérbio, e contento, adjetivo. Então, mucho ou muchas é utilizado diante de um substantivo e final de frase. Ou seja, quando eu tenho um substantivo, o que vem depois é o mucho. Exemplos. Eu tenho mucha hambre. Ou seja, eu tenho muita fome. Carlos lee mucho. Ou seja, quando eu tenho substantivos e depois do substantivo eu coloco, ou antes ou depois do substantivo, eu coloco mucho ou mucha. Isso vai depender também se eu estou falando de feminino ou no masculino. E no final de frase, eu também coloco mucho. E aí vocês têm que prestar atenção. Quem vem diante do muy ou do mucho, ou na frase, se você for colocar muy ou mucho, analisar a frase e ver se ele traz ou um adjetivo ou um advérbio. Se trouxer adjetivo ou advérbio, eu tenho muy. Se eu trouxer um substantivo, eu tenho mucho. E se eu colocar no final da frase, é mucho, certo? E aí tem exceções. Se usa mucho diante dos adjetivos mejor, peor, maior ou menor, de advérbios más, menos, antes e depois. Ou seja, exemplos. Mi casa é mucho menor que la tuya. Carlos llegó mucho después de ti. Então, se eu tenho umas seções de adjetivos de comparação, melhor, pior, maior, menor, ou advérbios também que tem essa ideia de comparação, mas, menos, antes, depois, eu tenho o uso de mucho ou mucha. Isso vai depender também do feminino ou do masculino. Então, para vocês fazerem a página 51, primeira questão. Assinale a opção que completa as orações em suas respectivas ordens. Então, vocês vão ler essas frases e vão dizer quais são as colocações de muy ou mucho nessas frases na ordem perfeita, tá? Segunda questão. Complete com muy ou mucho e suas flexões. E aí, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, vocês vão completar com muy ou mucho, levando em consideração qual tipo de advérbio vem. Se ele vir com advérbios diferentes que tem um nível de comparação, ou adjetivo também, que tem essa ideia de comparação, eu utilizo mucho. Agora, se eu trouxer um adjetivo e um advérbio normal, é muy. Se eu trouxer um substantivo diante, é mucho. E aí vocês têm que ficar ligados nisso. Terceira questão. Marque a opção da frase que está incorreta quanto ao emprego de muy e mucho. E aí vocês vão ler e vão marcar o X na resposta errada, na resposta incorreta, no emprego de muy ou de mucho. Certo, pessoas? Página 51 para vocês entregarem para mim até sexta-feira. Beijo para vocês. Qualquer dúvida, tirar comigo das 7 ao meio-dia as atividades para entregar exclusivamente por e-mail.